dia com Jesus, amém? Amém! Vamos começar cantando Damos Graças ao Senhor? Vamos lá. Damos graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. Bem forte. Damos graças ao Senhor, damos graças, pelo seu amor. De manhã cedo os passarinhos estão cantando, louvando ao Criador. E do amigo, por que não cantas, louvando a Cristo, Jesus é o Salvador. Começa. Damos graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. Damos graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. De manhã cedo os passarinhos estão cantando, louvando ao Criador. E do amigo, por que não cantas, louvando a Cristo, Jesus é o Salvador. De manhã cedo os passarinhos estão cantando, louvando ao Criador. E do amigo, por que não cantas, louvando a Cristo, Jesus é o Salvador. Amém. Vamos fazer oração? Maris vai orar para nós. Nós vamos ficar de olhos fechados. Oh, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia, meu Pai. Abençoa o irmão Henrique, a irmã Érica, os diáconos, as crianças que estão aqui, Jesus, e as que não veio, Senhor. Só o Senhor sabe o motivo, meu Deus. Abençoe todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos dizer amém? Bem forte, vamos? Amém. Vamos cantar. Alguém me perguntou se Cristo vai voltar? Vamos lá. De pé ainda, os pequenininhos estão cansados, né? Vamos ficar de pé. Alguém me perguntou se Cristo vai voltar. A resposta foi aquela que na Bíblia escrito está. Alguém me perguntou se Cristo vai voltar. A resposta foi aquela que na Bíblia escrito está. Ele voltará. Ele voltará.
A Raquel vai cantar para nós. Qual que é mesmo? A minha luz pequenina, acho que é lá. A minha luz pequenina eu deixarei brilhar. A minha luz pequenina eu deixarei brilhar. Deixarei minha luz brilhar. A minha luz pequenina eu deixarei brilhar. A minha luz pequenina eu deixarei brilhar. Deixarei minha luz brilhar. Não deixarei Satanás fazer. Eu deixarei brilhar. Não deixarei Satanás fazer. Eu deixarei brilhar. Deixarei minha luz brilhar. Até que Jesus venha lá do céu, eu deixarei brilhar. Até que Jesus venha lá do céu, eu deixarei brilhar. Deixarei minha luz brilhar. Deixarei minha luz brilhar. Amém, amém. Deus abençoe nossa irmã Raquel e Joana. Pode sentar. Vamos ficar em pé pra gente começar, pra gente cantar Avião, Garotinho? Dó. Esquece de girar o estilingue, tá bom? Vamos lá? Avião, garotinho, que se chama Garotinho. Apenas os pastorzinhos seu rebanho a conduzir. E foi ao riachinho que cinco pedrinhas pegou. Valente garotinho, confiava no Senhor. Com uma pedrinha em seu estilingue ele colocou. Apenas uma pequena pedra. O estilingue ele girou, 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 girou. E a pedrinha foi pelo ar. E o gigante desabou. Girou, 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 girou. E a pedrinha foi pelo ar. E o gigante desabou. Avião, garotinho, que se chama Garotinho. Apenas os pastorzinhos seu rebanho a conduzir. E foi ao riachinho que cinco pedrinhas pegou. Valente garotinho, confiava no Senhor. Com uma pedrinha em seu estilingue ele colocou. Apenas uma pequena pedra. O estilingue ele girou, 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 girou. E a pedrinha foi pelo ar. E o gigante desabou. Girou, 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 girou. E a pedrinha foi pelo ar. E o gigante desabou. Muito bem, muito bem. Pode sentar. A gente vai começar a segunda parte com o Henrique. Bom dia com Jesus, amém? Amém, amém. Muito bom estarmos aqui mais uma vez, né? Para servirmos e adorarmos a Deus juntos neste domingo pela manhã, né? Muito bem, então, hoje nós vamos falar então sobre um personagem que ainda nós não aprendemos, né? Não estudamos. Vamos falar sobre Zorobabel e a reconstrução do templo. Quem já ouviu falar desse personagem bíblico? Já viu? Já ouviram falar? Muito bem. Ele é um personagem muito importante, né, na nossa Bíblia. Ele teve um papel importantíssimo lá no Velho Testamento, né, ali no
no tempo da reconstrução do templo. Tá bom? Vamos ler nossas Bíblias? Vamos ficar em pé, então? E eu já vou falar um pouquinho aqui sobre essa história. Vamos ler em Ageu, capítulo 1, versículo 3 ao 6. Versículo 3 ao 6. Vamos ficar em pé aqui, ó, os pequenininhos também, né? Pode ficar em pé aqui, ó. Isso. Aqui também o irmão Benjamin. Ageu, capítulo 1, versículo 3 ao 6. Aqui, ó. Deixa eu ajudar você. Segura assim. Aí. Ageu, capítulo 1, versículo 3 ao 6. Ageu, um profeta, né, desse tempo aí, de Zorobabel, né? Ele teve um papel importantíssimo ali, né? Nós vamos ver isso, né? Então vamos ler aqui em Ageu. É um livro bem pequeno, foi um profeta do Velho Testamento, né? Profeta Ageu, profeta Zacarias, viveram praticamente no mesmo tempo, né? Primeiro, Ageu, capítulo 1, versículo 3 ao 6. Quem encontrou? Diz amém. Amém? Amém. Muito bem, então. Vamos ler juntos e bem forte, então? Falta um ali, né? Perto de Zacarias, Malaquias, no Velho Testamento, né? Um dos últimos livros. Antes de Zacarias. Próximo do Novo Testamento aí, ó. Pronto. Achou? Vamos ver juntos e bem forte, então? Vamos lá? Profeta Ageu, hein? Falando, pregando aqui, ó. Ele é uma profecia que ele deixou e a gente vai ver o cumprimento dela, hein? Vamos lá? Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe no saco furado. Amém. Vamos ler aqui, ó. Vamos ler os 5 juntos, bem forte? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos, né? Muito bem. Pode se assentar, então. Segura a plaquinha aqui. Muito bem. Vocês assistiram as escolinhas que nós mandamos ali no grupo do rei Ezequias? Quem assistiu? Assistiram? Muito bem, então vocês estão familiarizados aqui com o que nós estamos falando, né? Bom, então, em quantos reinos o país de Israel foi dividido mesmo? Foram em 2, né? Reino de Israel e reino de Judá, né? O rei Ezequias, esse que vocês assistiram, ele era um rei aqui de Judá, né? Vocês lembram agora o nome do rei que tentou invadir ali, que ele fez umas cartas e tudo lá? Um nome bem difícil, né? Bem grandão o nome dele. Senaqueribe, né? Ele era um rei da Síria. Então, o rei da Síria, a Síria já estava tentando aqui invadir já esse reino de Judá, né? E eles também tentavam invadir aqui o reino de Israel e o reino de Judá, né? O reino de Senaqueribe, né? Que era o rei da Síria. Mas Ezequias foi lá e fez uma oração, né? Ele orou, pediu a Deus, ele clamou, e Deus livrou eles da destruição, né? Na verdade, Senaqueribe, ele conseguiu invadir algumas cidades em volta, mas Jerusalém ele não conseguiu. Tá bom? Mas, depois de Ezequias, vieram reis muito maus, reis que adoravam ídolos, estátuas de ouro, de barro, imagens e tudo, né? Cometendo o pecado lá daquele rei antigo, Jeroboão, né?
Então, nós vamos ver agora o que aconteceu. Deus foi suportando isso, foi suportando. Mandou vários profetas, mandou homens de Deus para tirar o povo daquela idolatria, mas o povo nunca se arrependeu, né? O povo de Israel ele nunca se arrependeu. Nem o reino de Judá, nem o reino de Israel. Muitos reis ruins e idólatras vieram aqui, e muitos reis ruins e idólatras vieram aqui. Então, nós vamos ver agora o que aconteceu. Nós vamos ver o desenho ali, tá bom? Então, prestem bastante atenção e depois eu vou explicar, tá bom? O desenho que vocês vão assistir. Vou explicar mais detalhado para vocês, tá bom? Pode soltar então, irmãos. Após a divisão das 12 tribos de Israel, o reino do norte e o reino do sul continuaram a pecar, cometendo o mesmo pecado do rei Jeroboão, o pecado da idolatria. E diversos reis foram idólatras e não se arrependeram dos seus pecados. Pelo contrário, incentivavam estas práticas, adorando a deuses falsos de estátuas e imagens. Deus permitiu que as 10 tribos do reino do norte fossem levadas para o exílio da Síria. Isso aconteceu no reinado do rei Oséias. E um povo pagão e idólatra da Síria veio habitar no reino de Israel e foram desenvolvendo suas vidas ali. O reino de Judá e o reino de Israel foram governados por reis idólatras e maus, que sacrificavam até mesmo crianças em adoração aos seus deuses. Por causa do pecado da idolatria do reino de Judá, Deus permitiu que o templo de Salomão fosse totalmente destruído por Nabucodonosor, no tempo do rei Zedequias. Então, o reino de Judá foi levado em exílio para a Babilônia. Conforme a profecia de Jeremias, o reino de Judá ficou em exílio na Babilônia por 70 anos. Após 70 anos de exílio na Babilônia, o rei Ciro lutou bravamente contra o rei da Babilônia para libertar o povo de Judá. Vou derrotar você, rei da Babilônia! Eu vou libertar o povo de Judá! Após o rei Ciro vencer a guerra contra o rei da Babilônia, Deus tocou em seu coração para permitir os judeus voltarem para reconstruir o templo em Jerusalém. Povo de Judá, o Senhor me deu os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém. Agora vão e construam um templo para que possam adorar ao verdadeiro Deus de Israel. O rei Ciro era o rei da Pérsia. Ele não era judeu. Vejam que Deus tocou em seu coração e, além de permitir aos judeus voltarem para reconstruir o templo em Jerusalém, ele ainda foi um dos grandes apoiadores para esta missão. Sacerdote Zorobabel, reconstrua o templo de Salomão aqui em Jerusalém. Peça ajuda aos judeus que creem no Deus verdadeiro. Assim poderemos voltar a adorar o verdadeiro Deus de Israel. Zorobabel chamou diversos judeus para ajudar na reconstrução do templo de Salomão. Zorobabel encontrou muita dificuldade em reconstruir o templo, pois diversos pagãos e samaritanos não eram a favor desta obra. O povo samaritano conseguiu ainda um decreto para interditar a obra. Após 2 anos de obra interditada, os profetas Ageu e Zacarias profetizaram o recomeço da obra. Filhos de Judá, vocês não estão colocando o Senhor Deus em primeiro lugar na vida de vocês. Semeais muito e recolheis pouco. Comem, mas não se saciam. Vestem-se, mas não se aquecem. Homens, vocês nunca estão satisfeitos. Não importam quanto possuem. Subam para o monte e edifiquem o templo do Senhor Deus de Israel. Após a profecia de Ageu e Zacarias, Zorobabel, Josué e os anciões judeus retomaram a construção do templo. Então Zorobabel e Josué finalizaram a construção do templo em 515 a.C., no 6º ano do reinado do rei Dário. A história de Zorobabel nos ensina que, mesmo quando tudo parece difícil, Deus pode usar pessoas comuns para fazer coisas grandiosas. Zorobabel não desistiu, mesmo vendo Jerusalém destruída.
Ele confiou em Deus, trabalhou com coragem e ajudou o povo a reconstruir o templo. Assim, a história de Zorobabel nos ensina que fé, coragem, união e perseverança podem transformar situações ruins em grandes vitórias. Esta foi a história de Zorobabel e a reconstrução do templo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Amém. Muito bem, né? Muito bem. Entenderam a historinha? Zorobabel? Sim? Muito bom, né? Nós vimos ali, então, a história de Zorobabel e a reconstrução do templo, né? Bom, vocês viram, então, ali que as 10 tribos foram ali, estavam ali no norte, né? E eles continuaram pecando o pecado de Jeroboão, né? Pode pôr a primeira imagenzinha lá, irmão, do desenho lá. E eles eram idólatras, né? Eles oravam a deuses falsos, deuses de ouro, estátuas, né? E então, eles não se arrependeram, né? E incentivaram essas práticas. Então, Deus permitiu que essas tribos do norte fossem levadas para o exílio, né? Exílio da Síria, né? São 2 reinos, né? De Israel e de Judá. Eles foram levados pelo reino da Síria, né? Um exílio, né? Muito bem. E o povo, então, o povo de Judá aqui, eles foram levados pelo povo da Babilônia, né? O povo da Babilônia. Então, esses foram levados pelo povo assírio e esse aqui pelo povo da Babilônia, né? São 2 reinos diferentes e foram exilados por 2 povos diferentes, né? Muito bem. Tem ali a imagem? Olha lá, eles lá, sendo levados e castigados, né? Pelo povo da Síria. Aí pode pôr a próxima imagem lá. Muito bem. Tem mais uma imagenzinha, né, que eu gostaria de passar para vocês. Bom, essa é do rei, né? Mas, bom, segura ela aí que eu já vou falar sobre ela, né? Então, eles foram levados para o exílio por 70 anos, né? O povo de Judá foi levado para o exílio 70 anos lá na Babilônia, né? Ficaram lá presos, sendo escravizados, sofreram muito, né? Mas então, depois de 70 anos ali, mais ou menos, né? O rei Ciro, ele desafiou o rei da Babilônia para libertar o povo de Judá. Então, ele foi lá, lutou bravamente e conseguiu vencer. Ele conseguiu vencer o povo, ali o rei da Babilônia, e libertou o povo de Judá daquele exílio, né, na Babilônia, né? E então ele falou assim: agora vocês podem voltar para a terra de vocês, né? Porque eles tinham sido exilados, eles foram embora, foram mandados embora da terra deles, né? E foram embora dali. Então agora ele falou: não, vocês podem voltar agora, né? O rei Ciro falou para eles: podem voltar e vocês podem reconstruir o templo, porque o templo de Salomão, aquele templo bonito, ele foi destruído, né? Vocês viram ali que Nabucodonosor destruiu aquele templo. Lá ele está falando: agora vocês podem voltar e reconstruir o templo de vocês, para vocês terem um templo para vocês adorarem a Deus. Muito bem. Então, o rei Ciro, ele mandou um homem para ajudar ele na construção. Qual era o nome dele, vocês sabem? Zorobabel. Lá o rei Ciro de verde, falando para Zorobabel, para ele ir e construir o templo, né? Reconstruir o templo de Salomão. Muito bem, então ele foi lá, tentou reconstruir o templo de Salomão, juntou alguns judeus anciões, né? Aquele povo que foi exilado, né? Aquele povo que foi tirado da sua terra, que foi embora, ele chamou de volta alguns anciões para ajudar na reconstrução, né? E ali começaram a reconstruir o templo lá. Chamou os anciões, vários judeus, e eles começaram a construir o templo. Mas será que foi fácil ele construir esse templo? Sim ou não? Não. O que aconteceu? Os samaritanos, o povo de Israel, eles também foram exilados pela Síria, eles foram embora. E o povo aqui da Síria veio para Samaria, que era a capital de Israel. Então,
eles trouxeram muitos costumes, muita cultura e doutrinas erradas para o povo de Israel. Então, os samaritanos, eles queriam ajudar a construir o templo, mas Zorobabel falou, não, vocês são uma raça impura, uma raça diferente da nossa. Apesar de nós sermos todos judeus, vocês são uma raça diferente, porque vocês estão com os costumes lá da Síria, que escravizaram vocês. Ele não quis deixar ajudar. Aí, então, o povo da Samaria se revoltou contra eles, né? Falou, não, então vocês vão ver só. Então, nós vamos embargar essa obra, né? Foram lá e conseguiram interditar a obra. Olha só, hein? O povo judeu mesmo, entre eles lá, eles embargaram a obra, colocaram uma placa lá, obra interditada, né? O rei permitiu. E a obra ficou parada por 2 anos, a reconstrução do templo de Salomão, né? Ela ficou embargada por 2 anos. Então, aí sim apareceu o profeta Ageu, o profeta Zacarias, né, que nós lemos aqui nas nossas Bíblias. Eles falaram, como é que vocês podem ficar nas suas casas confortáveis, né? Sendo que o templo está aí, ó, com a construção interditada. O templo não foi terminado, né? Em outras palavras, ele dizendo, vocês não terminaram, ainda nós não terminamos o templo do Senhor. Como é que vocês podem ficar tranquilos com essa situação? Então, ele falou aquelas profecias ali, e exortou o povo, não, vamos continuar, vamos começar a reconstrução. Então, o rei Dário foi lá e permitiu, né, colocou um decreto apressadamente e permitiu a reconstrução do templo novamente. Então, Zorobabel, os anciões e Josué, eles então foram lá e conseguiram a reconstrução, começaram a reconstruir novamente, com muita dificuldade. Mas, então, eles finalmente conseguiram construir o templo, reconstruir o templo de Salomão. E ficaram muito felizes, né? E ali, então, 3 reis comemoraram a reconstrução do templo. O nome deles eram o rei Dário, o mesmo rei que mandou Daniel lá nas covas dos leões, né? Vocês conhecem a história. O rei Artaxerxes e o rei Ciro, esses 3 reis, comemoraram a reconstrução do templo, né? E eles ficaram ali muito felizes com essa reconstrução do templo, porque Israel já não tinha, né? Já tinham sido destruído o templo de Salomão. Mas há um fato muito curioso, porque quando os anciões, o povo que foi exilado, que foi embora lá para outro país, para a Babilônia, eles voltaram e eles ajudaram na construção, esses anciões. Quando eles viram o templo reconstruído, uns ficaram muito felizes, na verdade, porque o templo já estava reconstruído. Porém, outros choraram, ficaram muito tristes, porque o segundo templo não tinha a mesma glória do primeiro templo de Salomão. Entenderam? Esse segundo templo não tinha a mesma glória, não tinha o mesmo tamanho, não tinha o mesmo esplendor do rei, daquele templo que Salomão tinha construído, tá bom? Então, mas eles mesmo assim conseguiram reconstruir um templo ali em Jerusalém. E o homem que ajudou muito, né, foi o principal ali, um líder, né, na verdade um governador, um líder, foi Zorobabel, tá bom? Esse homem foi um homem muito forte, muito valente, que apesar de todas as dificuldades, ele foi lá e ajudou a reconstruir o templo de Salomão, lá em Jerusalém. Entenderam a história? Sim? Muito bem, então, né? Então, essa foi a nossa escolinha, foi o nosso desenho. Espero que vocês tenham gostado. E depois, então, só que quando ele reconstruiu o templo, as cidades não tinham mais muro, né? Não tinha muros a cidade de Jerusalém, porque foram destruídas pela Babilônia. Então, vai aparecer o próximo personagem que nós vamos estudar mais para frente, chamado Esdras e Neemias, que foram homens que ajudaram a reconstruir a cidade e as muralhas de Jerusalém, né? Porque agora eles tinham um templo para adorar o Senhor, mas estava muito vulnerável, não tinha muros, né, para proteger a cidade. Então, o próximo personagem ele vai vir, que ele vai ser, que nós vamos estudar, vai ser Esdras e Neemias, que vão ajudar a reconstruir essas muralhas. E nós vamos ver o que aconteceu, né, com esses personagens.
Tá bom? Gostaram da escolinha, sim ou não? Muito bem, então, né? Vamos ficar em pé. Vamos orar. Vamos encerrar a nossa escolinha. Quer orar, Maester? Vem, Maester. Vem, irmão Henrique também. Vamos orar, agradecer a Deus pela nossa escolinha. E vamos agradecer a Deus por este culto que Ele nos deu, né? Vamos fechar nossos olhos, inclinar nossas cabeças e vamos orar. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por essa escolinha, Senhor. Muito obrigado por ter abrido nossas dedos de sabedoria para nós entender, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Agora, Senhor, proteja a igreja, Senhor. Faça que nada aconteça, Senhor. Faça que o pregador de hoje, abençoe o pregador de hoje, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigada por essa escolinha, Jesus Cristo. Muito obrigada por tudo que você fez por hoje. Muito obrigada pela nossa casa. Tem gente necessitada daqui, precisa de comida. Abençoe ela, Senhor. Deixe eu feliz, ficar mais feliz ainda. Muito obrigada. No Senhor Jesus Cristo, que eu te peço, te agradeço. Amém. Amém. Deus abençoe a mãe Esther, irmão Henrique. Deus abençoe cada um de vocês também. Quem não tomou seu café pode ali atrás ainda tomar, tá bom? Deus abençoe.